Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 18. Nós vamos ler do verso 17 até o verso número 24. Êxodo, capítulo 18, versículo 17 até o versículo número 24. Você achou aí na Bíblia? Êxodo, segundo livro da sua Bíblia, capítulo 18, versículo 17 até o 24. Está escrito assim: O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Por causa grave trarão a ti, toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão, e será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Amém. Graças a Deus. Senhor, mais uma vez, estamos em tua casa, o nosso coração aberto para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, precisamos da tua palavra. Ela é ensinamento precioso, ela é a verdade que liberta, Senhor. E o que queremos essa noite é ouvir a tua voz. Nenhum de nós veio aqui ouvir os homens com as doutrinas humanas, as filosofias do mundo, nem as histórias, mas sim a palavra que procede do Senhor, tão poderosa para transformar a vida de cada um. Eu te peço, ó Deus, a unção do Espírito Santo, que a tua graça, a tua misericórdia estejam sobre mim, e essa unção de poder de Deus possa estar sobre mim também, para que eu tenha a capacidade de ministrar a tua palavra de acordo com a tua vontade e que ela cumpra os teus propósitos essa noite, tocar nos nossos corações, mudar, transformar a nossa existência, mudar as nossas atitudes, Pai. Que a tua palavra faça isso hoje, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Podem sentar, irmãos. Amados, é um texto também bem conhecido da história de Moisés, no momento que ele recebe um conselho do seu sogro, porque o viu assoberbado, tantas tarefas, tantas responsabilidades, um homem sozinho, conduzir um povo numeroso, certamente com muitos problemas, muitas lutas, muitos conflitos, né, entre eles, e tudo chegava para Moisés resolver, não é? E ele foi um homem escolhido por Deus, foi um homem capacitado por Deus. Moisés, a Bíblia diz, ele era letrado, né, em toda a ciência, porque aprendeu como foi criado na casa de Faraó. Era um homem que tinha capacidade, mas de fato a maior capacidade dele vinha de Deus. Deus que o sustentou, supriu as suas necessidades, porque ele mesmo, quando recebeu o chamado de Deus, achou-se incapaz. Ele disse: eu sou pesado de língua, embora eu possa até ter algum conhecimento, mas eu não consigo me expressar, não consigo falar direito. Ele colocou assim diante de Deus, e Deus disse: não se preocupe, seu irmão vai falar por você, você vai fazer a minha vontade, eu escolhi você. Foi isso que a Bíblia nos disse a respeito de Moisés. Uma grande obra estava diante dele: libertar o povo de Deus do Egito. Mas, apesar de toda essa unção, direção, chamado, Deus falou com ele cara a cara, né? Ele tinha intimidade com Deus. Alguém tem dúvida que Moisés tinha intimidade com Deus? Deus lhe falava
ele ouvia, ele recebeu a direção, ele foi instrumento de milagres, tudo isso aconteceu, e nesse momento ele já tinha passado por muitos obstáculos, já tinha libertado o povo de Faraó, já tinha atravessado boa parte do deserto, tudo isso já tinha acontecido. Mas apesar de toda a importância que Moisés tinha por unção que Deus tinha colocado sobre ele, por chamado de Deus sobre a sua vida, apesar disso, ele teve humildade para ouvir o conselho do seu sogro. O sogro de Moisés chegou para ele e simplesmente deu um conselho para ele. E disse: Moisés, você vai acabar morrendo desse jeito. Você não tem um segundo de descanso, porque todo mundo vem a você para resolver qualquer problema que acontece. Qualquer disputazinha, qualquer desentendimento, qualquer coisa que aconteça, chega nas suas mãos. Você não vai aguentar, disse o sogro a ele. Ele deu aquele conselho que nós lemos aqui: levante pessoas, coloque essas pessoas para liderar grupos de 100, 50, 10, não importa, de acordo com a capacidade de cada um, mas divida o seu trabalho. E a Bíblia diz simplesmente que Moisés atendeu as palavras do seu sogro. Ou seja, um homem com tanta importância, né? Com tanta aptidão dada por Deus, com tanta unção, ele teve humildade para ouvir um conselho de um mais velho, né? Um conselho de uma pessoa mais experiente do que ele, e que certamente esse conselho veio de Deus também. Foi Deus que usou a vida de Jetro para trazer aquele conselho a Moisés. Mas a primeira lição que eu vejo aqui é a humildade de Moisés. Alguém poderia agir diferente. Ora, eu sou Moisés, fui eu que tirei o povo do Egito. Deus fez os milagres, as pragas foram derramadas sob a minha palavra. Eu comandei tudo isso aqui, eu fiz o povo chegar até aqui. Quem é esse cara agora para me dar conselhos? Nem é meu parente, sogro é parente? Alguns acham que não, né? Poxa, o que agora vem dizer para mim o que eu tenho que fazer? E ele teve a humildade para simplesmente enxergar a verdade óbvia que estava diante dele e aceitar como algo de Deus para a sua vida. Essa primeira lição, ela serve para todos nós, irmãos. Às vezes, por falta de humildade, a gente acaba fazendo cada besteira, né? Por falta de ser humilde, dar ouvidos a outros que talvez você considere até inferiores a você, você deixa de receber algo de Deus. E aí, por achar de si mesmo mais do que convém, né? Por se colocar acima das outras pessoas. Moisés não fez assim, e ele ouviu o conselho. E Jetro, ele teve uma influência decisiva sobre a vida de Moisés, por causa desse episódio. Deus deu uma missão, Moisés estava fazendo, mas ia chegar um ponto que ele não ia mais aguentar, porque ele é humano. Deus nunca chamou super-homens, Deus chamou pessoas. Pessoas têm fraquezas, pessoas têm limitações, pessoas não são transformadas em super-homens ou super-mulheres para poder servir a Deus. Ele nos usa como nós somos, com todas as fraquezas e limitações que temos. Então, o conselho de Jetro veio de Deus e foi decisivo na vida de Moisés. O fato dele ter aceitado. Veja, nós temos também da parte de Deus a missão de influenciar as pessoas. Crê nisso? Com o seu estilo de vida, que, aliás, é um dos temas do curso Casados para Sempre. O nosso estilo de vida deve influenciar as pessoas ao nosso redor. A maneira como vivemos a vida cristã, ela deve se tornar um exemplo para outras pessoas. Nós influenciamos pessoas, quer queiramos ou não, podemos às vezes até influenciar negativamente, não é? Com um deslize, com um pecado, com um problema, trazemos uma influência negativa. Jetro teve sobre Moisés uma influência muito positiva para a sua vida. E nós fomos chamados por Deus para também influenciar as pessoas, com as nossas atitudes, não só com as nossas palavras. As pessoas não querem apenas ouvir o que a gente fala, mas elas querem ver o que a gente faz, né? Então, nós podemos influenciar com palavras, mas influenciamos muito mais com atitudes,
com ações, com a vida, com aquilo que estamos fazendo, com que as pessoas veem em nós. E também nós, como pais, como mães, temos a missão de influenciar os nossos filhos. Concorda com isso? É muito difícil você influenciar algum filho se você usar aquele ditado do mundo, né, que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não influencia ninguém, não é verdade? Os filhos não vão ligar muito para o que você diz, mas eles querem ver o que você faz, como você reage, como é o seu comportamento, o seu procedimento, e é isso que vai influenciar decisivamente a vida dos nossos filhos. Aquilo que fazemos, as decisões que tomamos, as escolhas que fazemos, é isso que eles vão ver em nós muito mais do que as nossas palavras. Se dissermos que alguma coisa é errada e ele nos vê fazendo aquilo que dizemos que é errado, ele não vai aprender com o que você está dizendo, ele vai aprender com aquilo que você está fazendo. É claro isso, irmãos? Eu creio que isso é claro para todos nós. Então, essa missão de influenciar foi dada também por Deus a todos nós, porque nós somos observados todos os dias, e o que é visto em nós é passado para as gerações, especialmente no que se refere à família, aos filhos. Isso vai ser perpetuado pelo aprendizado, não por maldição hereditária, mas porque foi aprendido assim. Já disse aqui algumas vezes que não existe maldição hereditária. Existem coisas que são aprendidas, comportamentos que são vistos e repetidos, porque a criança tende a repetir aquilo que ela vê, não é? Quando você vê uma criança falar um palavrão, oh, meu Deus, a criança falou um palavrão. Aí o pai fica, onde ele ouviu isso? Olha, os filmes de hoje, né? A televisão, todo vermelho. Mas, de repente, ela repetiu porque ela ouviu ele falar. Não foi a televisão, foi o próprio pai que falou. Então, ela falou o que ela ouviu, ela repetiu o que ela ouviu. Não é assim que funciona? Então, queridos, a nossa missão é influenciar pessoas. E a missão da igreja é diferente disso? Influenciar pessoas. Com o quê? Esfregando a Bíblia na cara delas? Eu creio que isso não vai adiantar muito, mas vivendo a Bíblia, talvez isso comece a mudar a história, não é? E Jetro, ele nesse ensino aqui, nesse exemplo que ele deixou, ele ensinou a Moisés algo que é muito importante para a igreja. Ele ensinou Moisés a trabalhar em equipe. É importante isso? Você sabia que hoje nas empresas, quando há um processo seletivo, muitas empresas consideram mais importante a capacidade de trabalhar em equipe do que a própria formação do funcionário, do que o seu próprio currículo? Se ele é formado, se ele fez pós-graduação, mestrado e tal, tudo isso tem a sua importância, mas na hora da escolha, normalmente fazem uma dinâmica de grupo, para ver como é que aquela pessoa consegue trabalhar com os outros. Se ela é dominadora, se ela pega tudo para ela, se ela pega o melhor para fazer as coisas e deixa todo mundo para trás, ela pode ter o melhor currículo, a empresa não contrata essa pessoa. Porque é muito importante saber trabalhar em equipe. Será que isso é importante para a igreja? O que você acha? É importante para a igreja a gente aprender a trabalhar em equipe, porque eu creio que nós somos uma equipe. Posso crer assim? Nós somos uma igreja, mas o que quer dizer isso? Que nós estamos juntos trabalhando com o mesmo propósito. Todos nós nos chamamos servos de Deus, amém? Porque queremos servir a Deus, queremos servir aos propósitos de Deus. Então, nós temos que ser uma equipe. Uma equipe não disputa entre si. Uma equipe disputa com o adversário. Quem é o nosso adversário? O diabo, diz a Bíblia, né? Então, a equipe disputa com o adversário. Você já viu o atacante fazer gol no seu goleiro? Não é para fazer, né? Imagina Neymar pegar a bola para todo mundo dar a volta e fazer um gol no Brasil. Ninguém quer ver isso, né? Porque não é assim que funciona. A gente não disputa com o próprio time, a gente disputa com o adversário. E a grande lição de Jetro a Moisés é como trabalhar em equipe. E veja, toda equipe tem um técnico, tem ou não tem? E às vezes você nem entende a função do técnico, né?
Tem hora que a gente fica pensando aqui, veja bem, o técnico não entra no campo, o técnico não chuta, o técnico não marca gol, né? Você vê, às vezes, no remo, tem um técnico. É o cara que fica lá na frente do barco, olhando para os remadores, dá a impressão que ele só faz peso, né? Acho que se jogasse aquele cara no mar, o barco andava mais rápido. Será? Não. Ele está ali por uma razão. Ele existe porque há uma função para ele. O técnico é importante. Toda equipe tem um líder. Amém? Equipe que não tem líder não é de fato uma equipe. Liderança e hierarquia faz parte do trabalho em equipe. E o técnico é importante se ele realmente fizer o seu papel, né? Se o técnico resolver jogar bola, não vai funcionar muito bem. Não é? Se o técnico resolver remar, não vai funcionar muito bem. Ele tem que fazer aquilo para o qual ele foi chamado, orientar, instruir, apontar os erros, apontar aonde pode melhorar. Esse é o trabalho do técnico. O técnico aqui na história é Moisés. É o líder, não é? Aquele que Deus levantou, mas ele não podia pensar que é tudo comigo. Não, eu sou aqui porque eu tenho aqui um negócio com Deus aí, eu e Deus, e que ninguém se meta nisso, né? E a gente não pode pensar dessa forma. O grande conselho de Jetro aqui foi ensinar Moisés a dividir o seu trabalho. O técnico é aquele que escolhe os melhores jogadores, não é? Ele faz a seleção. Ele coloca no time os melhores em cada uma das posições. Foi exatamente isso que Jetro disse a Moisés, versículo 21. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. O que Jetro está dizendo? Como técnico, faça a sua seleção, escale a sua seleção. E aí tem um problema sério, né? A gente está perto da Copa do Mundo. Você gosta de futebol? Quem não gosta de futebol, né? Todo brasileiro não gosta de futebol, mas no dia do jogo do Brasil, para tudo para ver o jogo. Então, estamos perto da Copa do Mundo, é verdade? E o técnico, quem é o técnico mesmo no Brasil? Como é que você entende de futebol? Tite, né? O Tite escala a seleção. É unanimidade? Todo mundo gosta da seleção que ele escalou? Não. Tem um monte de gente que vai dizer assim, mas não devia ter colocado fulano, devia ter colocado ciclano, aquele está melhor preparado, podia ter mandado vir aquele que está lá fora. Todo brasileiro é um técnico, é ou não é? O brasileiro tem mania de dizer que sabe ser técnico de futebol melhor do que o técnico que está lá, porque ele tem uma escalação sempre melhor. Mas cabe ao técnico escalar. Coube a Moisés escalar. Jetro disse para ele, olha, escolha. Tem alguns critérios para você fazer isso. Você vai procurar homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Quer dizer que existem homens de mentira. Pensa nisso. É verdade ou não? A Bíblia diz, escolhe homens de verdade, porque tem uns que fingem que são. Não é? E não necessariamente ele está falando de homossexuais aqui não, irmãos. Ele está falando de homem que parece, mas não é. É homem no nome, mas não é homem na atitude. Então ele diz, escolhe homens de verdade, que não sejam avarentos, porque o avarento centraliza tudo. O avarento quer tudo para si. O avarento quer tomar tudo, quer guardar tudo, né? Não deixa cair nada. Ele falou, não pode ser assim, porque senão vai ficar igual você aí, Moisés, querendo centralizar tudo. Não pode. Você tem que chamar pessoas que atendam a este mesmo requisito. Então, para você ser técnico, para você estar à frente e poder fazer a sua seleção, primeiro, você tem que conhecer bem as pessoas. Concorda? Você tem que conhecer bem as pessoas que estão do seu lado, para que você possa escolhê-las de forma correta. Se você não conhece as pessoas, como é que você vai liderar as pessoas? Às vezes a pessoa que sonha ser líder de alguma coisa, mas ela nem conhece as pessoas. Como é que ela vai ser líder? Como se a liderança fosse uma coisa apenas honrosa, não é? Uma coisa apenas para me dar um status e uma posição. Não, o líder tem que conhecer, no mínimo ele tem que conhecer as pessoas.
tem que saber o nome delas, tem que saber algo sobre a vida delas, tem que observá-las, tem que ver o comportamento delas. Isso é o mínimo que a gente pode esperar. E foi isso que Jetro disse: olha, você vai ao povo e escolhe pessoas com essas características. Pressupõe-se que Moisés conhecia essas características. E, por sua vez, a equipe também precisa se conhecer muito bem para poderem trabalhar juntos. Eu selecionei a equipe, mas eles não se dão, eles brigam uns com os outros, eles não conseguem combinar. Imagina, um diz que é para ir para cá, outro diz que é ir para lá. Um diz que o gol é lá, o outro diz que o gol é aqui. Como é que vai ficar essa equipe? Não vai funcionar. Então, a equipe precisa também se conhecer e também trabalhar muito bem entrosada. Aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso para que você entenda que a igreja é uma equipe. E a igreja tem sub-equipes. Deus colocou um técnico aqui, por acaso sou eu, né? Mas tem outras equipes dentro dessa equipe, que tem alguns outros técnicos também, que também escolheram, também fizeram tudo isso. E nós, todos nós, membros da igreja, somos membros dessa grande equipe, concorda comigo? Nenhum de nós pode ficar de fora, porque quando a gente decidiu por Cristo, nós decidimos entrar na equipe de Cristo, ou não? Dá para dizer, eu quero Jesus, mas não quero fazer parte da sua equipe? Jesus não disse isso, ele disse, se você me amar, você vai guardar os meus mandamentos. Eu vou te chamar de amigo se você fizer o que eu mando. Foi assim que Jesus falou. Então não dá para eu ter uma escolha por Jesus sem me envolver na sua equipe, sem fazer parte dela. Eu preciso fazer parte da equipe de Jesus. Então, por isso, eu também preciso me conhecer, conhecer bem os meus irmãos. Como falamos hoje pela manhã, nós precisamos de um bom relacionamento. Se você não ouviu a mensagem de manhã, ouça amanhã pela internet. Relacionamento é fundamental para que a igreja seja esse organismo vivo que vai produzir bom fruto, que vai desenvolver-se. Como ter uma equipe em que as pessoas não se entrosam? Todos os times derrotados, normalmente a derrota vem de um fato como esse. O time não se entrosa. O Brasil já perdeu Copa do Mundo por causa disso, irmãos. O time era ótimo, tinha gente maravilhosa, mas não tinha um entrosamento. E aí perdia. Aí tinha uma competição de ego, né? Um queria ser maior do que o outro, um queria ser mais falado na imprensa do que o outro, um queria sair mais do jornal. Aí a equipe perdeu, embora tivesse as melhores pessoas, talvez, do mundo todo. O Brasil sempre foi bom em futebol, mas perdia por causa desse estrelismo, por causa dessa diferença entre as pessoas, porque não havia uma conscientização de que nós somos equipe e que nós precisamos nos conhecer, precisamos nos nivelar como equipe. Veja, já tem o técnico para estar dirigindo. Nós temos que estar todos na mesma direção, todos no mesmo nível, para que haja um entrosamento entre nós, para que de fato a gente aprenda a trabalhar como equipe, para que a igreja seja de fato uma igreja produtiva. E como é que a gente vai se conhecer melhor? Se a gente descobrir os nossos valores e perceber que eles são comuns, pelo menos os valores centrais. São comuns? Quais são os valores centrais? Jesus, o amor, o perdão, são valores universais, são comuns a todos nós. Há muito mais coisa que nos aproxima do que coisas que nos afastam. As coisas que nos afastam são pequenas, são preferências. Por exemplo, existem pessoas aqui que não são fluminense, eu acho um absurdo isso. Isso é algo que nos afasta. Mas são coisas bobas, não é, irmãos? Não tem real importância isso. Mas há muito mais coisas que nos aproximam, que nos tornam próximos uns dos outros. Há muito mais coisas comuns, valores comuns que nós temos. E aí a gente precisa também
Deixa eu pegar outro microfone, é melhor, né? A gente precisa aprender a descobrir também o valor do outro. Um grande problema que nós encontramos na equipe é que eu só sei dar valor a mim. Eu acho que eu sou melhor do que todo mundo e não consigo dar valor ao outro, né? Aquele jogador Romário ficou famoso pela frase que ele disse, né? Chegou agora, já quer sentar na janela do ônibus, né? Coisas desse tipo. A gente se dá valor, mas não consegue reconhecer o valor do outro. Quando isso acontece, eu me acho melhor do que o outro. Aí pronto, já quebrou o sentido de equipe. Aí vem as estrelas. O próprio Romário era assim, eu sou bom, eu não preciso treinar. Eu não preciso treinar com os outros, eu não preciso acordar cedo e ir para o campo, eu sou bom, eu chego lá e resolvo, faço o gol. Não, mas todo mundo tem que treinar. Porque o treino não é só para você ficar bom, o treino é para você ser companheiro. O treino não é só para você se aperfeiçoar, você já é bom, mas o treino é para você se entrosar com seus companheiros. Dá para entender isso, irmãos? Deus está querendo isso da igreja, conhecer os valores uns dos outros, conhecer os valores de Cristo, e aí sim a gente ter mais influência sobre a vida da sociedade onde a gente está inserida. Aí a pergunta que fica, a nossa equipe como é que está? A nossa equipe aqui, Nova Vida, São Cristóvão, comemorando hoje, né, os 19 anos da nossa fundação. Como é que nós estamos como equipe? Como a gente avalia isso? Pelo número de gols? Não é muito bem por aí, né? Eu falei de manhã, hoje você quer ver a história da igreja, você entra no site da igreja, tem lá do lado nossa história, tem toda a história lá. Uma delas, das linhas lá que eu atualizo sempre, número de cerimônias de batismo, está lá. Número de pessoas batizadas. Se eu não me engano, foram 200 e quase 300, 270 e poucas pessoas batizadas aí ao longo desse tempo. É muito? Acho que não, acho que é pouco. Para 19 anos, pensa bem. Não é muita coisa. O sucesso da igreja é garantido pelos gols que a gente faz. Como é que eu meço se a minha equipe está boa? A pergunta é, estamos influenciando o nosso bairro? Nós não viemos para influenciar? Estamos fazendo diferença aqui no bairro São Cristóvão? Esse é o padrão de julgamento. A igreja influencia positivamente o lugar onde ela está? Ela é notada positivamente ou ela é só criticada? Né? Ela, de alguma forma, se torna um referencial de sabedoria, de honestidade, de referência para as pessoas que procuram um lugar onde há um trabalho sério sendo realizado? Isso é um valor concreto. E aí é isso que nós temos que ver. Nós estamos influenciando dessa maneira. Veja, há um versículo bíblico que muita gente invoca com grande alegria, está em Apocalipse capítulo 5, versículo 10, mas às vezes é mal interpretado, né? Diz assim, Apocalipse 5, 10, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Oh, glória a Deus! De quem Deus está falando? Da igreja. Deus constituiu a igreja, nós, reino e sacerdócio, e por isso reinaremos sobre a terra. Glória a Deus. Mas estamos reinando realmente? Né? Estamos influenciando ou apenas queremos o título de reino, de sacerdote e de reinar sobre a terra? A nossa capacidade de analisar é essa, se realmente estamos fazendo o que Deus deseja que a gente faça. Como reino, Deus nos deu autoridade. E como sacerdócio, Deus nos deu missão. O rei tem autoridade, o sacerdote tem missão. Nós temos as duas coisas, autoridade e missão. Deus nos deu isso. E qual é a nossa missão para a gente usar a nossa autoridade? Mostrar às pessoas Jesus Cristo e um novo estilo de vida que é promovido pela atuação de Cristo em nós. Isso é a missão e a autoridade que recebemos para exercer essa missão. Levar as pessoas a conhecer Jesus e fazer com que elas percebam que em Jesus há um novo estilo de vida.
Cada um de nós tem que ter um testemunho. O problema é que a gente muitas vezes valoriza aqueles testemunhos escabrosos, né? Quanto mais sangue tiver num testemunho, mais sucesso ele faz na igreja, né? Olha, eu fui assim, eu fui assado, levei tantos tiros, matei, degolei 500 pessoas e tal, agora sou de Jesus. Aí, glória a Deus. Bom, também, se for verdade, é muito bom que aconteça isso também, glória a Deus por isso. Mas todos nós aqui temos um testemunho. Pelo menos deveríamos ter. Olha, eu vivi assim e hoje a minha vida é diferente, o meu estilo de vida mudou. A pergunta é, para saber se nós temos uma equipe aqui de sucesso, o seu estilo de vida mudou? Ou você continua vivendo do mesmo jeito, da mesma maneira, fazendo as mesmas coisas, com as mesmas reações, dizendo as mesmas palavras, o mesmo estilo? O estilo de vida precisa mudar. E a gente precisa aprender em trabalhar em comunhão. Como eu disse hoje pela manhã, em Eclesiastes capítulo 4, o que diz lá? Versículo 9, melhor é serem dois. Quer ler de novo? Vamos lá, de manhã foi lido, né, esse versículo, vamos ler mais uma vez aqui, Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, até o verso número 12. Espera aí, cadê Eclesiastes? Sumiu. Está aqui. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, até o versículo 12. Deus fala claramente sobre isso. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem um levanta o companheiro, ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, está aqui dito por Deus que a comunhão é o melhor, ela é um princípio de Deus. Jesus, quando mandou os discípulos, mandou-os 2 a 2, pelo menos. Jesus nunca mandou um sozinho fazer alguma coisa. Até para buscar um jumento, foram 2. Lembra disso? Para buscar o jumentinho lá, 2. Então, não ia um sozinho, era sempre 2. Porque está aqui o princípio bíblico. Comunhão. A obra de Deus se faz em comunhão. Ninguém foi chamado para fazer a obra de Deus sozinho. Sozinho não teremos sucesso. Se Moisés continuasse sozinho, não ouvisse o conselho de Jetro, ele morreria muito antes do tempo determinado por Deus. Então, ninguém foi chamado para fazer a obra de Deus sozinha. E aí a gente precisa entender esse princípio. A gente ganha muito mais quando a gente trabalha em equipe. Mas a equipe precisa ser unida. A equipe precisa ser entrosada. Senão, não vai haver esse ganho que eu estou aqui mencionando para você. E para a equipe ser entrosada, o que é necessário? O técnico precisa estabelecer as regras de trabalho. Precisa definir e deixar todos a par das regras. Para que ninguém diga que não sabia. Para que ninguém diga que não ouviu. Todos precisam conhecer as regras, todos, e a função é do técnico estabelecer essas regras. Veja, nós sempre teremos diferenças de opinião, concorda? Ninguém vai achar todos a mesma opinião, não dá, como eu disse aqui, tem gente que não é fluminense. Então a opinião é divergente. Mesmo dentro de uma equipe, opiniões podem ser divergentes, mas eu me submeto à liderança. Eu posso até ter uma opinião divergente, mas eu quero o bem da equipe, então eu me submeto à minha liderança. Eu quero o sucesso da equipe, eu quero a goleada, eu me submeto à minha liderança, porque eu preciso que o resultado seja positivo. Eu não posso deixar que essas diferenças tragam para a gente mágoas, que certamente vão quebrar a comunhão. Quando as diferenças são mais valorizadas do que aquilo que a gente tem em comum, certamente vai ter atrito, vão ter mágoas aí. E aí começa a equipe lutar contra o outro ao invés de lutar contra o inimigo. Simplesmente porque não abri mão da minha opinião ou quis impor a minha opinião, não é? E aí o que acontece é o que nós temos visto muitas vezes, tanto no esporte quanto também na igreja. As brigas, os desentendimentos, as culpas, tudo isso vai trazendo um isolamento para dentro da equipe. E não há nada pior do que uma equipe que não trabalha junto, né, irmão?
Imagina um time de futebol em que um não passa a bola para o outro. Todo mundo quer fazer o gol sozinho. Vocês que jogam bola, funciona isso? Mas tem sempre um fominha, né? Aí o próprio grupo pega ele e dá uma coça, né? Ensina ele bonitinho como é que deve ser. Solta essa bola, né? Passa essa bola, porque você não pode fazer tudo sozinho. Isso é algo muito simples da gente entender. Então a gente pode comparar o nosso trabalho como igreja ao trabalho dos pescadores que Jesus chamou. E aí eu queria compartilhar contigo o texto em Mateus capítulo 4. Vamos ler? Mateus capítulo 4, Jesus fez uma ilustração aqui muito propícia sobre isso. Mateus capítulo 4, verso 18 até o verso 21. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram, o que eles eram? Pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Todos conhecem aqui esse texto, né, em que Jesus chama Pedro, chama André, seu irmão, chama João, chama Tiago, e aí esses quatro irmãos, né, começam a seguir Jesus a partir dali. Vamos fazer aqui uma analogia entre essa rede que esses irmãos utilizavam para pescar com a igreja, que somos nós. Presta atenção nisso, veja só. Ele disse a esses irmãos que ele os transformaria em pescadores de quê? De homens. Eu não sei como é que Pedro entendeu isso, não sei como é que João entendeu isso. Espera aí, eu pesco peixe, agora eu vou pescar homem. E não sei o que é mais difícil, pescar peixe ou pescar homem? Eu acho que o homem é mais difícil, né? O peixe está lá quietinho, você joga a rede, pega. O homem foge, né? Tenta fazer mal. Então eu acho que é mais difícil pegar homem do que pegar peixe. Mas Jesus disse para eles: vocês vão ser pescadores de homens. Como é que os pescadores pescam? Ali no exemplo, com a rede. Era pesca de rede. O grupo primeiro, Pedro e seu irmão André, deixaram as redes e seguiram. João e Tiago estavam consertando as redes, né? Por que eles estavam consertando as redes? Porque se a rede tivesse quebrada, não tinha pescaria, concorda? Então o trabalho do pescador não é só pescar. O trabalho do pescador é preparar o barco, o trabalho do pescador é cuidar da rede. Tem um monte de trabalho envolvido para que o objetivo final seja realizado. O objetivo final aqui é pescar, não é? Mas estavam ali eles consertando as redes. Por que eles consertaram as redes? Porque se houvesse uma ruptura nessas redes, se um fio se rompesse, se um cordãozinho daquele se rompe, o que acontece com os peixes? Fogem por ali, né? Rede com buraco não funciona, não cumpre o propósito de pescar. A rede não terá a mesma eficiência, não trará a mesma quantidade de peixe se ela estiver com buracos que não sejam tratados, não sejam consertados e remendados. Então, o que fazer? Os irmãos estavam ali reparando as redes. Queridos, nós, igreja, recebemos de Jesus essa função, sermos pescadores de homens. A rede somos nós mesmos. Nós é que vamos lançar a palavra, nós é que lançamos a semente, nós é que vamos influenciar as pessoas, como eu disse aqui no início da mensagem. Essa rede é a igreja. Essa rede somos nós nos nossos entrelaçamentos. Você já viu que a rede é entrelaçada? Por que ela é entrelaçada? Porque é isso que traz o peixe. Se a rede fosse composta de vários fios paralelos, horizontais ou verticais, ela não traria peixes. Concorda? O entrelaçamento, a trama desses fios é que faz a rede ser eficaz para prender os peixes ali.
Então, a rede é um bom exemplo do que seria hoje a igreja. E reparar um fio partido é cuidar bem da rede como um todo. Porque todos os fios dessa rede têm importância. Eu tenho uma rede aqui muito grande, muitas ligações. Mas se uma ligação estiver aberta, se um fio desse está partido, a rede vai trazer peixes, mas alguns vão escapar por ali. E a palavra diz que Deus não quer perder nenhum. Você concorda com isso? Deus não quer perder nenhum. Então a rede tem que estar bem cuidada. E cuidar da rede é função de nós, os pescadores. Nós somos a rede, a igreja. Nós somos os pescadores. Nós somos tudo nessa história, irmãos. Esse trabalho é o nosso trabalho. E o que o pescador faz quando ele termina de pescar? Ele vai cuidar da rede. Ele vai verificar a rede, vai verificar se algum fio foi partido para reparar. Não importa se ele pegou a maior pesca da sua vida. Antes de comemorar, antes de comer os peixes, ele vai consertar as redes. Pergunta para os pescadores: ele guarda uma rede cheia de água salgada? Não, ele lava a rede primeiro. Não importa se ele teve uma pesca maravilhosa, ele não vai comer aqueles peixes, ele não vai se aproveitar do produto do seu trabalho antes de fazer a sua função completa, que é cuidar daquilo ali. Então ele vai lavar as redes, ele vai desembaraçar as tramas. Se tiver algum fio partido, ele vai remendar aquele fio, ele vai dar um nó de novo ali, e tudo isso faz parte do trabalho. Então veja, ser pescador de homem não é nada fácil, irmãos. Há trabalho para a gente fazer. E o trabalho não se completa, convertemos pessoas, como eu disse aqui, batizamos não sei quantos. Isso é só uma parte do trabalho. E que adianta, batizei não sei quantos, e se a rede começar a ficar com buracos, e começar esses não sei quantos. Outro dia fiz um levantamento lá, olhando para a igreja, tem todos os batismos lá. Vai lá, olha aquelas fotos todas ali, vê quantos não estão mais conosco. Já fez esse exercício? Faz não, que você vai ficar triste. Você vai olhar aquelas fotos todas lá de batismo e você vai ver muita gente. Mas quantos não estão mais conosco? Então, o problema não é só pescar e pescar bem, mas é manter os peixes, é manter a rede consertada, é não deixar nenhum fio se partir, é não deixar nenhum fio sem remendo. Então, nós somos os fios dessa rede e a gente precisa ser lavado diariamente, irmãos, para não ficarmos inutilizados, para a gente não estragar. Todo dia tem que ter cuidado. O trabalho do pescador não se resume ao resultado, mas a manutenção do seu trabalho requer dele um trabalho extra, que é de cuidar da rede. E nessa analogia que eu estou fazendo, nós somos os fios desta rede grande que é a igreja, que tem sido enviada a pescar. Nós precisamos cuidar de cada fio que se partir. Não podemos dizer assim, partiu, o que eu posso fazer? Deixa lá. Por aquele buraco, outros peixes escaparão e a gente não pescará tanto quanto poderia pescar. Então esse trabalho é o nosso trabalho. E há muitas coisas querendo estragar a rede. No exemplo que eu dei, o mar, o sal marinho, é um elemento que muitas vezes serve para conservar e para outros casos serve para estragar. O sal conserva a comida, não é? Mas o sal na roupa, num elemento assim, ele vai acabando se tornando um elemento de deterioração. E a rede, se não for lavada, quem tem barco sabe, se você não lavar, tirar o barco da água, lavar o casco, porque a pouco aquilo ali se perde, o motor do barco, agora na nossa era, o motor tem que ser lavado com água doce, para não ficar aquela água salgada ali. Tudo isso é importante para que a rede, o barco, seja tudo bem cuidado. E o que hoje tem estragado o barco, a rede, aqui na igreja, nas igrejas ao redor do mundo? Não é o sal do mar, mas são essas doenças que a gente carrega com a gente nos nossos relacionamentos. São essas doenças da alma. Olha, o ciúme é um sal muito maligno
sabe, que às vezes está dentro da igreja e que estraga muitos fios dessa rede. Promove uma dissensão, promove um desentendimento entre irmãos, um ciúme, uma fofoca, uma palavra maldita, e você está afundando o próprio barco no qual você está. Você está jogando água no próprio barco que está te carregando. Se o barco afundar, você afunda junto. Já pensou nisso? E a gente precisa cuidar disso e cuidar disso com muito carinho, para que nós sejamos realmente o que Jesus disse que a gente tinha que ser, os pescadores de homens. Então eu não posso me sentir nem superior, nem inferior a qualquer um dos meus irmãos. Deus não tem preferências de pessoas. Todos nós somos iguais diante de Deus. Então não há razão para ciúme, não há razão para inveja. De manhã eu falei, por que Caim matou Abel? Porque a inveja penetrou no seu coração, foi alimentada, enraizou-se, produziu aquela reação maligna nele, mas Deus disse a ele, olha, o teu desejo vai ser contra ti, cabe a você dominá-lo. Nós, os pescadores, é que limpamos as redes, nós é que cuidamos da igreja, nós é que temos que eliminar o ciúme, a inveja do nosso meio, nós é que temos que eliminar os mal-entendidos, as palavras precipitadas. Nós é que temos que tratar essa rede, porque nós somos parte dessa rede. Se isso não acontecer, o prejuízo será nosso. Rivalidades, competições, todas as coisas que eu disse que atrapalham o bom andamento de uma equipe, nós temos que nos levantar contra essas coisas, porque somos nós os pescadores. Então, nós é que cuidamos da rede. Muitos problemas existem porque nós sempre pensamos que tem alguém que deve cuidar disso. A igreja tem alguma coisa, se diz, o pastor que cuide disso aí. Isso aí, tem funcionário aí, o funcionário cuide. A gente sempre acha que alguém tem que cuidar, mas a responsabilidade é nossa, irmãos. O barco é nosso. Nós estamos todos no mesmo barco. Se o barco afundar, afunda todo mundo. Então, o chamado é para todos nós, todos nós. E quanto antes a gente atentar isso, melhor será para a eficácia da igreja, para que ela se torne cada vez mais eficaz, influenciadora do lugar aonde nós estamos. E veja, cada dia que passa, esse problema aumentará. A convivência entre as pessoas está se tornando cada vez mais difícil. Está ou não está? Você tem visto isso no mundo? A intolerância, a violência, a reação impensada, as agressões, tudo isso fazem parte hoje da nossa vida cotidiana. Por causa de muitas intransigências, nós estamos nos degladiando. E isto é previsto pela Bíblia. Veja, em Mateus ainda, capítulo 24, versículo 10, olha aqui a previsão sobre essas coisas. Mateus 24, verso 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. É o que nós temos visto, traição, ódio, uns aos outros. E você acha que isso não respinga na igreja? Sim, porque estamos aí trabalhando, vivendo nesse mundo, nos congregando na igreja, e às vezes trazemos essas coisas para dentro da igreja, contaminamos a igreja, atrapalhamos a rede, enfraquecemos os fios, e aí permitimos que os peixes escapem. Ofensas também acontecem dentro da igreja, estragam a rede, mas a Bíblia diz que aquele que não ofende, esse é um varão perfeito. Leia comigo o que está escrito em Tiago, capítulo 3, verso 2. Na carta do apóstolo Tiago, no capítulo número 3, no versículo 2, Tiago diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Concorda com isso? Alguém aqui não tropeça? Tropeçamos. Por acidente, tropeçamos. Deve ser por acidente, não é, irmãos?
E ele diz: todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Isso aqui parece fácil. Como é que eu não tropeço no falar? É só não abrir a boca. Se não falar, não tropeça. Agora abriu a maldita da boca, aí pronto, tropeça. Está entendendo o sentido que eu quero dar a isso? Às vezes a gente fala demais, a gente fala o que não deve, aí solta aquela palavra que não deveria soltar e ofende alguém gratuitamente. Ah, mas foi sem intenção. Foi sem intenção, mas foi, entendeu? Foi sem intenção, mas foi. E a Bíblia diz: o perfeito é aquele que não tropeça no falar. Já chega as coisas que a gente tropeça. Então, como eu disse hoje de manhã, que as nossas palavras sejam melhores que o nosso silêncio. Porque se não há nada de bom para falar, melhor ficar quieto, melhor ficar calado. Isso é bom para a rede. Palavras contaminam. Palavras são como esse sal que pode estragar a rede, que pode causar um buraco nela. E às vezes a gente não imagina que às vezes estamos oferecendo algo muito ruim com as nossas palavras, com as palavras que deixamos, que liberamos para uma pessoa. Então isso é um dever de cada um, cuidar das nossas conversas na igreja, cuidar daquilo que dizemos, das palavras que saem sem querer, né? Temos que cuidar de cada uma delas. É preciso tratar as ofensas para que o mal não prevaleça. Tropeçou no falar, tem jeito ainda. Vai lá e fala outra coisa agora melhor. Pede desculpa, pede perdão, reconheça que você ofendeu com a palavra, né? Conserte a situação. Tem jeito, a rede somos nós. Nós não podemos pescar com a rede furada. E às vezes o furo foi feito por um de nós. E ele precisa ser reparado. Eu não posso deixar brechas para que o inimigo não venha vencer. E a Bíblia tem tudo que a gente precisa. Em Mateus 18,15, veja só, Mateus 18,15. Não é por falta de palavra. Deus deixou uma palavra para cada caso. Diz assim, Mateus 18,15, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. O problema é que a gente não faz isso. O meu irmão pecou contra mim, aí eu chamo outros 4 irmãos e conto para eles. Não é assim que funciona? Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que eu tenho que contar para os outros a ofensa que você me fez. A Bíblia diz que eu devo ir a você conversar sobre essa ofensa. Antes de conversar com qualquer outra pessoa, eu tenho que conversar contigo. Você tem que conversar comigo. Mas não, é aquela maldita coceira na língua. Os irmãos têm. Ao invés de conversar com a pessoa, conversa com 5, 6, 10, quantos mais, melhor, né? Porque o desejo é de uma pequena vingança, como dizem alguns, uma vingança santa. Não existe vingança santa, não existe inveja santa, não existe nada pecaminoso santo. Dá para entender isso? Nem em pequenas proporções, não existe mentirinha, não existe nada disso. Então nós precisamos cuidar dessas coisas, porque isso é cuidar da rede. Estar disposto a perdoar, porque a ofensa contamina, provoca afastamento, provoca tristeza, insegurança, a pessoa se afasta da igreja, se afasta da comunhão, se perde pelo caminho, e fomos nós quem fizemos isso. E consertar algo que o outro fez é muito difícil, irmãos. Às vezes acontece, né, eu sei de alguma coisa, eu vou a pessoa, vem cá, irmão, não faz isso não, aquele outro é maluco, não, deixa isso para lá e tal, né? Mas não adianta. Eu não consigo consertar uma coisa que você fez. Você também não consegue consertar algo que eu fiz? Cada um deve consertar o próprio mal causado. Cada um de nós deve fazer a sua parte, porque precisamos consertar as redes. E por fim, eu quero dizer para você algo também que estraga muito a nossa comunhão.
está em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 15, o autor de Hebreus fala de algo que realmente é um grande problema e que está na igreja. Hebreus 12, 15, ele diz: atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, apartando-se, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Amargura promove o rompimento da rede, contamina os outros. E Satanás usa todas essas coisas para romper a rede. O que Satanás quer? Que a igreja não cumpra o seu papel. Qual o papel da igreja? Pescar homens. Quanto menos homens pescados, mais Satanás teve êxito. Então, nós vamos contar o nosso sucesso pelo número de pessoas que convertemos, ou vamos analisar o número de que perdemos? Pensa sobre isso. Satanás teve mais vitória do que a gente? Porque Satanás conta os números que saíram, que hoje não estão no Evangelho, que hoje não estão na igreja. É isso que ele contabiliza para ele. Ele não se importa com quantos a gente converteu, mas sim com quantos a rede deixou escapar por causa dos próprios buracos que não foram consertados. E a gente precisa cuidar disso, irmãos. Isso é uma palavra para nós como igreja. A gente precisa concluir que é importante demais, em primeiro lugar, trabalhar em equipe. Ninguém pode trabalhar sozinho. Ouça o conselho de Jetro, tenha humildade para ouvir o conselho de Jetro. Trabalhe, mas saiba que a equipe é demais, é muito importante para Deus. O sentimento de que somos um, de que temos uma responsabilidade uns para com os outros. Manter essa visão dada por Deus é essencial para o crescimento da igreja. E ao mesmo tempo que a gente tenta isso, Satanás tenta de todas as maneiras possíveis nos desanimar, nos cansar, fazer a gente desistir, achar que não vale a pena. Só que nós temos que usar as palavras do apóstolo Paulo. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque a minha força vem do Senhor. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Deus é o maior interessado no sucesso da igreja. Satanás é o maior interessado no fracasso da mesma. Vamos buscar a vontade de Deus ou vamos permitir a vitória de Satanás? Isso está nas nossas mãos, irmãos. Nós podemos lutar contra isso. A nossa igreja não tem apenas 19 anos, muitos mais produtiva, mais pescadores de homens, fazendo a vontade de Deus, povoando o céu, esvaziando o inferno. Amém? Com o crescimento de uma coisa, a outra logo diminui. Elas não crescem juntas. Quanto mais gente a gente colocar no céu, menos gente terá no inferno. E a nossa função é influenciar pessoas. Claro, quem converte é Deus, mas a nossa função é influenciar pessoas. Vamos fazer isso? Fica de pé, vamos orar pela igreja, vamos orar pela igreja que o Senhor abriu aqui há 19 anos atrás e dizer: Senhor, eu quero ser essa igreja, eu quero ser parte dessa rede, eu quero estar nessa equipe, Senhor, eu quero ser submisso à liderança. Se eu estiver liderando, eu quero saber ouvir, eu quero saber dividir, eu quero saber delegar, eu quero, Senhor, cuidar da rede, eu quero reparar a rede. Se eu ver algum problema, se eu por acaso notar que algum pequeno traço está enfraquecido, alguma pequena linha se rompeu, eu quero trabalhar. Senhor, fala com a tua igreja essa noite, Pai. Noite de festa, noite de alegria, mas noite de responsabilidade também. O Senhor nos chamou para sermos uma equipe que trabalha, uma equipe que avança, uma equipe que faz a tua vontade. Levanta meus irmãos aqui, meu Deus, como reparadores de brechas, como reparadores de rede,
Deus, em nome de Jesus, que cada um de nós cumpra a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, a rede será sempre reparada e sempre seremos eficazes. Ao ser lançada a rede, muitos peixes virão e seremos, como disse Jesus, pescadores de homens. Essa é a vontade de Deus para essa igreja. Ajuda-nos a influenciar esse bairro. Ajuda-nos, Senhor, a sermos aqui um foco da luz de Deus nesse lugar. Luz para o bairro de São Cristóvão. Ajuda-nos, Senhor, eu te peço, abençoando a igreja, os meus irmãos, entregando nossa vida em tuas mãos, orando em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há. Em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Creio, Senhor, que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos. creio em ti, Jesus. Creio em ti. Creio em ti, Senhor. Creio em ti. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontra o perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva este amor. Creio em ti, creio em ti, e as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Aleluia, Senhor. Eu creio, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos cantar de novo aquela de manhã? Estão prontos?
Gostei dela. Para a comunhão, para a nossa celebração do aniversário da igreja. Quando você estiver cantando, dá um abraço em alguém aí, né? O seu irmão é a igreja, então o aniversário é seu, é dele, e nós possamos celebrar juntos. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva nosso chão, comunhão, vinho e